Olá pessoal, hoje nós vamos tratar aqui de dois assuntos muito diferentes. Um deles provocado justamente pelo questionamento que veio pelo próprio canal do YouTube, eu respondi lá por escrito, achei que a coisa estava um pouco mal resolvida, então resolvi inserir aqui nesse vídeo uma resposta para um dos nossos companheiros aí de viagem, que ele pediu um conceito, uma explicação melhor sobre o significado de geograficidade. Vamos tratar disso hoje. E o outro está associado aí ao problema da hidrografia, ou a proposição de que existe uma hidrografia para o capitalismo, uma hidrografia que está a serviço de alguma maneira, ou é entendida de alguma maneira, no contexto da sociedade capitalista. Muito bem, vamos então à primeira parte. Cada um desses temas ele se resolve no interior de si próprios. O primeiro deles, para se entender o significado de geograficidade, nós temos que articular três proposições que são intercomplementares. A primeira delas é a ideia de geografia, obviamente, que é a que dá sentido a tudo isso. A segunda delas está relacionada ao discurso geográfico. E a terceira, a ideia de geograficidade. Então, pensando a maneira como nós estamos entendendo isso tudo nesses vídeos todos, a primeira delas, com relação à geografia, está associada a uma grande tradição epistemológica. É um campo do conhecimento que nasce pela necessidade das sociedades, não importa se elas deram um nome de geografia ou não, esse nome é um nome criado pelos gregos, mas que de alguma maneira desconhecemos a existência de uma sociedade, independentemente do seu formato, se nós estamos falando desde os caçadores-coletores até os plantadores-criadores, até as sociedades capitalistas e etc. e tal. Mas estamos dizendo que todas as sociedades, de uma maneira ou de outra, fazem ou se perguntam sobre o seu sentido de localização, o seu estar no mundo, o seu lugar. A ideia de localização, esta dimensão topológica que dá sentido e enraizamento à vida humana, é aquilo que dá origem a toda uma episteme, a todo um campo do conhecimento, a todo um regramento, né, do ponto de vista desta reflexão, e que vai se desenvolver, vai ter esse sentido de um estatuto epistemológico fundamentalmente a partir dos gregos. A palavra geografia em si mesma significa registro da terra, ou grafos, ou grafismo, ou registro escrito da terra. De qualquer maneira, alguns chegam a afirmar que esta palavra significa descrição. Não necessariamente está associado a isso, mas não vamos entrar nessa polêmica, isso não é a nossa questão. A nossa questão é justamente afirmar que a geografia é uma tradição discursiva. É uma grande tradição, é uma forma de se ler o mundo, é um ponto de inflexão do sujeito em relação ao mundo, onde a ideia do estar, a ideia de se pertencer a um determinado processo e se reconhecer, então, o seu próprio lugar no interior dessas relações, desse conjunto de relações que constitui a vida humana de uma maneira geral, isto está mais do que estabelecido. Isso é uma tradição, rola aí pelos milênios afora, que acho que de uma maneira ou de outra Ptolomeu e o Estrabão, e que lá em torno do século II depois de Cristo, mais ou menos consolidaram esse tipo de discurso e tal, mas esse discurso antecede muito, né, esses dois grandes intelectuais, esses dois gênios, né, da geografia e tal. Muito que bem, não estamos aí, então a geografia teria esse contexto, essa ideia, né, de ser uma grande tradição discursiva. Por outro lado, essa grande tradição discursiva, em cada um dos momentos da história, para cada uma das sociedades, independentemente do seu tempo, da sua forma e tal, produz discursos geográficos, isto é, as pessoas, no plano até disso que com um certo desprezo chamamos de senso comum, mas que fundamenta, na verdade, grande parte
das atitudes, dos ensinamentos, das leituras que fazemos do mundo, que a humanidade faz de si própria, constrói os seus discursos geográficos. Diríamos que cada uma dessas sociedades, em cada um dos seus momentos históricos, em cada uma das suas confrontações, em cada um dos seus desejos, momentos de guerra, momentos de paz, momentos de busca de alimentos, momentos de construção, momentos de enfrentamento de pandemias e coisas desse tipo, vai construindo, então, cada um de nós, vamos construindo também individualmente os nossos discursos geográficos. Isto é, vamos nos perguntando onde estamos e vamos tentando construir um discurso que de alguma maneira represente esse estar no mundo e diga essas coisas. Por outro lado, existe, num terceiro ponto, a ideia de geograficidade, isto é, nós não construímos um discurso, mesmo que muitas vezes ele seja delirante, mesmo que ele envolva campos extremamente complexos da metafísica, mesmo que a gente saia vamos dizer assim, de tudo aquilo que do ponto de vista do materialismo chamaríamos de fenomênico, porque na verdade, para os metafísicos, a metafísica é uma dimensão da física, isto é, uma dimensão da realidade, da própria natureza, do próprio sentido de ser das coisas e tal. Mas, de qualquer maneira, a ideia de geograficidade é aquela que nos permite reconhecer, então, que no mundo as coisas estão de fato distribuídas, elas têm a sua localização, que os processos podem ser explicados, então, pela diferencialidade das posições que cada um dos elementos, objetos, ou seja, o que for, pessoas, montanhas, rios, oceanos, fábricas, cidades, plantações, esse conjunto, essa disposição toda que envolve a circulação atmosférica, envolve todos nós e que de alguma maneira constrói o ecúmeno humano, a ideia de geograficidade é a ideia de que nós reconhecemos do ponto de vista da existência material uma ordem. Dizemos então que seja, independentemente da escala que estejamos observando, as coisas possuem uma determinada ordenação de caráter topológico. Então, esta materialidade das coisas é a que se refere, então, quando nós estamos usando a expressão geograficidade. É uma tentativa aqui de explicar melhor esse jogo de categorias e as estruturas conceituais que dão sentido a todas elas, mas, assim, para resumir, e dentro do esquema que estamos apresentando aqui, a geografia é uma grande tradição discursiva que está associada, então, a essa questão de reconhecer, de criar todo um estatuto epistemológico, toda uma metodologia, toda uma maneira desta relação sujeito-objeto se realizar e que tem milhares e milhares e milhares de anos e que está associada com o nome de geografia ou não a essa necessidade humana de se reconhecer na sua localização para identificar a sua noção de pertencimento, o que vai fazer, de onde veio, para onde vai e assim por diante. O discurso geográfico, que é o que nós conseguimos de alguma maneira escrever na forma de mapas, na forma no discurso de caráter fonético, ou seja lá o que for, mas que nos dá então uma ordenação que nos permite organizar esse sentido de pertencimento, esse sentido topológico das localizações. E num terceiro momento, o reconhecimento de fato de que essas coisas existem, que as coisas do mundo existem, que o mundo existe e que nós de alguma maneira conseguimos, através da nossa relação com ele, ir construindo dentro de nós mesmos, ou enquanto uma grande sociedade, enquanto um coletivo, ou seja lá como for, mas vamos construindo os nossos discursos, os nossos entendimentos. Sabemos que, de alguma maneira, nenhum dos nossos discursos é capaz de dar conta da totalidade de todas as relações, de todas as mediações que existem no mundo, mas sabemos também que esta nossa relação, esta nossa tradição, essa nossa maneira de entender o mundo constrói e nos permite, então, nos localizarmos
no jogo de relações que constitui então os processos do mundo. Muito bem, então estamos aí, vamos ao segundo assunto desse nosso vídeo, que é o problema da hidrografia. Não é tão simples, não é? Imaginar que de alguma maneira existe uma hidrografia do ponto de vista do capitalismo. O que nós estamos entendendo é que, claro, a presença dos rios, a forma como ele se constitui, seja o rio Amazonas, o rio Nilo, seja o rio Sena, ou seja o Tejo, ou seja lá que rio que nós estamos falando, o rio Tietê em São Paulo, bom, o rio Paraná e tal. Quer dizer, se nós estamos falando de tudo isso, nós estamos dizendo que basicamente aquelas coisas que a gente aprende lá no livro didático, de que existe chuva e que essa chuva, então, uma parte dela é absorvida pelos terrenos e outra parte escorre na superfície. Uma parte que é absorvida vai formar os lençóis freáticos, que por sua vez, muitas vezes vão surgir na superfície na forma de um olho d'água nascente de um rio e que, bom, dentro desta rede, desta trama toda, né, que envolve o conjunto geral, vão se formando então bacias hidrográficas de diversos níveis, bacias essas que de alguma maneira, como já se sabe milenarmente, vai desaguar nos oceanos, nos mares, ou seja lá como nós queiramos identificar a escalaridade desses processos. Muito bem. Como diria o grande Fernando Pessoa, existe um Tejo, é um rio importantíssimo, todo mundo sabe qual é, mas para mim o mais importante é o rio da minha aldeia, porque, bom, se o Tejo me faz pensar lá na América, nos descobridores e etc e tal, o rio da minha aldeia não me faz pensar em nada, ele simplesmente me faz ou me permite me deleitar com a sua própria existência. Bom, de qualquer maneira, não importa, nós temos aqui uma questão fundamental, que uma coisa é a gente imaginar que o rio está na nossa frente exclusivamente porque ele nos permite, e na nossa relação com ele, o que nós fazemos é matar a sede. Outra coisa é imaginarmos o rio enquanto um locus, uma estrutura que tem determinados caminhos mais ou menos identificáveis e que dentro dessa estrutura então é possível eu colocar balsas, barcos, pirogas, ou seja lá o que for, e nesse sentido então deslocar a mim, deslocar mercadorias, deslocar coisas, me deslocar de um lado para o outro, me conectar com outras tribos, outros povos, os chamados povos ribeirinhos e tudo mais. Nesse sentido, então, esta relação entre o rio que mata a sede e o rio que estabelece relações mercantis já estabelece uma mudança substancial do ponto de vista do entendimento de que sociedade e de que leitura essas sociedades fazem da hidrografia. Isto me parece razoavelmente claro, mas muito mais claro vai ficar quando nós imaginamos que o nosso olhar contemporâneo para um rio, ele estabelece enquanto não uma fonte d'água que eu vou me ajoelhar ao lado, à sua margem para matar a minha sede, ou para tomar banho, ou para lavar roupas, como as lavadeiras ainda hoje em alguns lugares do mundo fazem, mas de qualquer maneira a ideia de estar lá é olhar para aquilo tudo e imaginar como é que eu faço para que aqueles milhões e milhões de quilômetros cúbicos de água vai se transformar então no mecanismo de irrigação de grandes plantações ou para matar a sede de milhares e milhares e milhares de animais que fazem parte então do processo de produção em massa de carnes e de soja, de cana-de-açúcar, de trigo, de beterrabas, de tudo que nós produzimos hoje em dia.
Mais do que isso, posso olhar para o rio e estabelecer então em que lugar exatamente eu vou bloquear aquela água para que ela se transforme então numa força mecânica capaz de produzir energia elétrica barata e que permita então ao sistema fabril funcionar em todo o seu esquema, desde o momento do processo de produção de mercadorias até o consumo dessas mercadorias dentro das nossas casas e até a produção das casas e assim por diante. Então, nesse sentido, a ideia de uma hidrografia ela está associada já não mais a este mundo aparentemente bucólico, porque a nossa tendência é olhar o passado sempre com certo romantismo, como se o passado fosse muito melhor que o presente. A gente tem sempre achando esse tipo de coisa, mas de qualquer maneira a grande questão é que a nossa vida não é o passado, a nossa vida é o presente e neste momento olhamos o rio como olhamos o rio Tietê. A gente pode pintar ele de azul, mas ele na verdade é um rio extremamente poluído, até uma parte considerável dele, principalmente essa parte que passa no interior da metrópole paulistana, ou seja, o rio Pinheiros, um rio que ao invés de correr na direção da jusante, ele, na verdade, ele corre na direção da nascente. Há uma inversão completa do seu processo justamente em função dessas barreiras e da produção, então, de energia elétrica. Mas, de qualquer maneira, isto vai assustando ou vai criando dilemas nas estruturas e no funcionamento de determinadas sociedades, no caso do Brasil, principalmente as sociedades indígenas, que daqui a pouco vêm as suas terras, os seus cemitérios, as suas identidades, as suas raízes, sendo simplesmente afogadas, digamos, né, no sentido bem claro da palavra, por grandes represas para a produção de energia elétrica, coisas absolutamente escandalosas, não é? Como o que acontece na Amazônia, em que se constrói então grandes represas para a produção de energia para indústrias que em absoluto tem a ver com a própria dinâmica da floresta ou a dinâmica dos povos que vivem ali. Então, nesse sentido, a grande questão da hidrografia é que ela, assim como o relevo, de alguma maneira possui diferentes leituras. Hoje em dia, uma das questões fundamentais, ainda estava comentando outro dia isso num curso que eu estava dando, uma das questões fundamentais que envolve a própria hidrografia brasileira é justamente a forma como a vegetação de origem, né, que está principalmente no Cerrado, ela vai sendo trocada, ela vai sendo substituída pela produção da soja, pela produção da cana, pela produção até do café e coisas assim. Mas essas vegetações que estão substituindo o cerrado, elas não têm as suas raízes profundas como as pequenas árvores que compõem o cerrado. E nesse sentido, então, a própria penetração da água da chuva e a formação dos lençóis freáticos está colocado sob risco. Nesse sentido, nós vamos ter, então, grandes chuvas de superfície, mas vamos ter rios secos, o que significa que, de uma maneira ou de outra, a falta d'água, principalmente no centro-oeste e no sudeste, que a água, então, é coletada num lugar e centenas de quilômetros depois ela vai ser tratada e vai se transformar então numa estrutura hidrográfica que tem o jeitão de encanamentos e de torneiras e tudo mais, porque tudo isso é a hidrografia da sociedade capitalista. Então, nesse sentido, o que nós temos é algo muito complexo, porque no final das contas a grande questão é que o nosso mapa da hidrografia, se ele não tiver junto a ele os seus processos de extração da água para as grandes plantações e para a grande produção de carne, seja ela bovina ou suína, ou, bom, qualquer uma que seja, mas a necessidade de água é muito grande, ou para a grande indústria, para a produção de tecidos e tudo mais, que também consome uma quantidade imensa de água, e para a água que sai nas torneiras da nossa casa. Tudo isso é a hidrografia da sociedade tal qual nós a organizamos.
nesse sentido, imaginar que a hidrografia é um conjunto de riozinhos pintados de azul numa uma espécie de rede, digamos, né, que vai ter diversas classificações. Então eu tenho uma bacia do nível 1, nível 2, nível 3, ou seja lá o que for. Isto, na verdade, é olhar para o mundo da forma como ele podia ser imaginado na época dos caçadores-coletores. Desde que se imagina uma sociedade produtora que cria, né, e que cria animais e que, portanto, reduz e concentra num determinado lugar um determinado tipo de consumo, o consumo da água já não é mais da maneira como os caçadores-coletores imaginavam. E ela vai tomar, então, uma outra geograficidade. Existe uma outra relação absolutamente material com o próprio mundo e com a própria existência dessas coisas. O sentido da água não tem o sentido bucólico. O sentido da água é que ela é um fator de produção e, nesse sentido, então, é que ela pode e deve ser olhada. Este mapa que nós estamos mostrando aí e que, é da hidrografia planetária, digamos, os grandes rios do mundo, na verdade não existe nenhum deles que já não tenha sofrido profundas intervenções, né? Quando nós estamos em cidades, algumas, como no caso de Nova York, né, e o Rio Hudson, então em Paris, o Rio Sena, né, rios famosos e tal, o que nós olhamos para essa cidade é que a própria existência do rio, de alguma maneira, também estabelece quem mora em que lugar, em que margem. O que é a margem esquerda do Rio Sena, em qual das margens, né, do Rio Hudson se estabelecem as pessoas e que tipo de pessoa, com que renda, com que tipo de bairro, com que tipo de usufruto e como tudo isso é tratado, como isso divide, né, as pessoas e suas identidades, seus pertencimentos, as suas geograficidades. Então, nesse sentido é que nós podemos estudar então a hidrografia. A hidrografia não é um dado disponível, não é? Assim, não é algo que está dado, é algo que está sendo constantemente processado, transformado, mudado, cuja rota e funcionamento vai tomando sentidos muito diferentes daquilo que nós normalmente tendemos a imaginar. Caríssimos e caríssimas, até o próximo vídeo, né, onde nós vamos dar continuidade a esse tipo de embate. Um abraço a todos e a todas e espero que estejamos juntos aí nesse percurso todo. Cuidem-se, o vírus continua por aí, na primeira onda, segunda onda, terceira onda, sei lá quantas ondas e tsunamis, estão mais para tsunami do que para uma onda. Mas, bom, se cuidem. Abraço.